Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. No Evangelho de hoje, aqueles fariseus e herodianos, tão relutantes em aceitar o testemunho de Jesus, aproximam-se dele não com sinceridade, mas para armar uma cilada. Jesus responde com uma das frases mais famosas da história, não apenas da história da Igreja, mas da história de toda a humanidade. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, gostaria de explicar brevemente por que essa pergunta foi feita a Jesus. A Palestina era um território ocupado pelo Império Romano, e não apenas ocupado militarmente, mas também sujeito a todos os tipos de impostos, muitas vezes exorbitantes, que levaram uma parcela significativa da população à pobreza. Especificamente, esse pagamento de impostos a César provocou reações acaloradas. Alguns grupos, como os saduceus e herodianos, colaboradores do império, apoiavam o pagamento, mas outros, como os fariseus, consideravam isso ilícito para um judeu piedoso. Sem mencionar os zelotas, aqueles judeus zelosos pela lei que consideravam esse imposto ultrajante e humilhante. A questão central é a seguinte: pode um israelita, que adora o único Deus verdadeiro, pagar moralmente um imposto pessoal ao imperador romano, que se apresentava como um Deus, e fazê-lo com uma moeda com a sua imagem? Não era apenas uma questão social dolorosa, mas também uma profunda questão religiosa. Em segundo lugar, paremos por um momento e consideremos a atitude daqueles fariseus e herodianos. Eles não se aproximam de Jesus para encontrar a verdade, para obter uma voz de autoridade ou para uma orientação moral. Não, eles se aproximam dele hipocritamente, para tentá-lo, para fazê-lo tropeçar. Além disso, fazem isso com todas as aparências de uma boa ação, querendo seduzir Jesus desde o início. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina, com verdade, o caminho de Deus. E, como uma adaga, lançam então a pergunta difícil e ambígua: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? É claro que, se Jesus dissesse que é lícito pagá-los, muitos judeus devotos e piedosos comuns o acusarão de colaborar com o império, e ele perderá popularidade. Mas se ele disser que não é lícito pagar tais impostos, que não devem ser pagos, será facilmente denunciado e condenado pelas autoridades. Jesus, que conhece o coração humano, nos diz no Evangelho que logo reconheceu a hipocrisia deles. Olhemos para nós mesmos agora. Também às vezes somos hipócritas, enganadores. Aproximemo-nos de realidades e de nossos irmãos e irmãs com segundas intenções.
Olhe para o teu coração. És sincero, genuíno em tuas conversas? Ou deixas que palavras egoístas, duplicidade e hipocrisia entrem em tua boca com muita frequência? Em terceiro lugar, vale a pena agora parar para considerar a resposta de Jesus, que, segundo o Evangelho, surpreendeu a todos. O Senhor ordena que tragam a moeda do imposto, um denário, e pergunta: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que isso significa? É claro, em princípio, que Jesus está distinguindo entre deveres cívicos para com a autoridade e deveres religiosos para com Deus. Mas Jesus não os opõe. Ele os torna complementares de certa forma: o temporal e o espiritual, o político e o religioso, a autoridade civil e o reino de Deus. Em sua resposta, ele não está sacralizando a autoridade terrena, mas reconhece uma certa autoridade para ela, desde que essa autoridade esteja ordenada para o bem de todos, o bem comum. É evidente que nós, cristãos, não podemos nos confinar à esfera estritamente religiosa, mas devemos brilhar como cidadãos exemplares. Mas, ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que a prioridade é dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a sua lei, os seus mandamentos, servi-lo e servir aos nossos irmãos e irmãs. Essa tensão revelada na resposta de Jesus talvez possa ser esclarecida naquela conhecida frase: trata-se de ser bons cristãos e honestos cidadãos. Pergunte a ti mesmo: és um bom cidadão? És um bom cristão? És honesto em tuas obrigações civis? És visto por aqueles ao teu redor, mesmo por não crentes, como uma boa pessoa, digna de fé, confiável e um exemplo para os outros? Que este Evangelho te conduza a fugir de toda a hipocrisia, a aprofundar o teu compromisso com Deus, a amá-lo e ao teu próximo, e também aos teus compromissos como cidadão, dando testemunho de bom cristão e cidadão honesto. E para concluir, gostaria de encerrar esta reflexão lendo uma passagem da carta de Dioníeto, um belo escrito cristão do século II, que sem dúvida servirá de meditação para nós hoje. Os cristãos não se distinguem dos outros povos pelo seu local de residência, pela sua língua ou pelos seus costumes. Eles seguem os costumes dos habitantes do país, tanto no vestuário como em todo o seu estilo de vida, e ainda assim demonstram um modo de vida admirável e, na opinião de todos, incrível. Vivem na sua própria terra, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos, mas suportam tudo como forasteiros. Toda terra estrangeira é a sua pátria, mas em toda pátria eles estão como em uma terra estrangeira. Compartilham a mesma mesa, mas não a mesma cama. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Vivem na terra, mas a sua cidadania é no céu. Obedecem às leis estabelecidas e, pelo seu modo de vida, transcendem essas leis. Amam a todos e todos os perseguem. São condenados sem serem reconhecidos. São mortos e, com isso, recebem a vida. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.